Shalom, shalom! Olá, meus irmãos, eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever-se no nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar e também a ativar o sininho das notificações. E o texto da nossa reflexão vai estar no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 21, verso 9, que diz assim o texto: E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Neste Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 21, vemos Jesus entrando em Jerusalém, não apenas como um rei, mas como o filho obediente enviado pelo Pai. À medida que o capítulo se desenrola, 5 episódios se sucedem, todos culminando em uma grandiosa e verdadeira parábola que revela o coração de Deus. Ele busca filhos obedientes e não apenas religiosos. E o primeiro episódio, que aparece no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, é a entrada triunfal. Quem reconhece o rei? Mateus 21, do 1 ao 11, diz assim: Jesus entra montado em um jumentinho e o povo simples clama Hosana ao filho de Davi. Enquanto isso, os líderes religiosos o ignoram. Muitas das vezes, quem mais diz sim a Deus é o que menos obedece, mas os humildes que lhe antes diziam não se arrependem e reconhecem o rei. Meus irmãos, quem somos nós na multidão? Aqueles que até dizem sim, como os religiosos, mas não fazem tudo o que Deus manda, ou aqueles que se arrependem e fazem o que o Senhor mandou? E o segundo episódio, nós temos, logo depois da entrada triunfal, é a purificação do templo, limpeza antes da presença. Antes da presença, precisamos estarmos limpos. Mateus 21, do 12 ao 13, diz assim: Jesus expulsa os vendedores do templo. Ele, o Senhor, ele exige pureza no lugar de adoração. Deus, ele não habita onde há engano. Deus, ele não habita onde há mentira. Deus não habita onde há pecado. Ele purifica antes de operar. Palavras religiosas, mentirosas, sem arrependimento verdadeiro, são como promessas vazias. E para que haja milagre, para que haja sua manifestação, para que Deus habite em nós como templo do Espírito Santo, é necessário arrependimento e mudança de comportamento. E o terceiro episódio que podemos observar em Mateus 21, que é que milagres após a purificação. Eu quero já declarar aqui sobre a nossa vida: depois da purificação vem milagre de Deus na nossa vida. Onde há santidade, há poder. Cegos e coxos foram curados depois que o templo foi limpo. As crianças o adoram, mas os religiosos se indignam. Os milagres só acontecem em ambientes santificados. Milagres de Jesus só onde há santificação. Deus responde à obediência com a presença do seu poder. E a verdadeira adoração vem de coração puro e não de corações falsos com traições frias. E o quarto episódio que podemos apresentar nesse capítulo 21, a figueira sem fruto, a figueira que é seca. A aparência não é obediência. Jesus procura fruto na figueira, mas encontra apenas folha. Quando Jesus vem a nós, o que ele tem encontrado? A figueira é amaldiçoada e seca. Ter aparência de piedade não basta, meus irmãos, não basta. Deus procura fruto e não folhas. O filho diz sim e não vai. É como a figueira, até parece que vai, mas não frutifica. Bela por fora e estéril por dentro. E o quinto episódio é a autoridade de Cristo, ela é questionada. O medo do homem versus o temor de Deus. Os líderes religiosos, eles não conseguem reconhecer a autoridade de Jesus, pois temem o povo mais do que a Deus. Meus irmãos, em quem temos mais temido? Ao que o povo, ao que os homens querem ou ao nosso Deus?
Quem não submete à autoridade do Filho, meus irmãos, não faz parte da vinha com o Pai. A obediência sempre é e será o teste da fé verdadeira. E o sexto episódio que acontece em Mateus 21 é a parábola dos dois filhos. Quem de fato obedece? Mateus 21, do 28 ao 32 diz: Jesus conta a parábola do filho que diz não, mas se arrepende e obedece. E o outro diz sim, até diz sim, mas não faz nada o que é lhe mandado. Os publicanos e as prostitutas entram no reino antes dos líderes religiosos. Deus se agrada de arrependimento e ação, não de discursos religiosos. O reino é para quem muda de rota, muda de comportamento e com as suas atitudes. E diz sim: Pai, eis-me aqui. Qual filho temos sido? A sua fé, a nossa fé, ela pode produzir frutos, não apenas palavras. A nossa adoração tem espaço sim para o arrependimento. Há algo em nossas vidas que precisa ser purificado. Para que os milagres aconteçam, a pergunta que nós fazemos assim ao nosso coração é: no que eu preciso mudar? Amém? Eu quero te convidar para juntos podermos orar. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te pedir que o Senhor venha purificar as minhas atitudes e também o meu coração. Assim como purificaste o templo, queremos ser templo limpo e purificado do Espírito Santo de Deus. Não quero ter apenas folhas, mas dar frutos e bons frutos que glorifiquem o teu santo nome. Nos ajude a ser como um filho que, mesmo tendo dito não, se arrepende e obedece. Perdoa minhas ofensas, nossos pecados. Dá-me força para cumprir toda a tua vontade, com sinceridade e ação e amor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. E eu preciso te fazer um convite. Entrega o seu coração ao Senhor Jesus. Reconheça o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Diga um sim a Jesus. Amém? E receba a salvação. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.